quero chamar o irmão Diego, que ele vai estar compartilhando a mensagem conosco hoje à noite. E é isso, Deus te abençoe, meu querido. Que a graça do Senhor seja conosco nessa noite. Nosso desejo é que a gente consiga absorver o máximo que der daquilo que é essencial para a nossa vida. Quando eu falo essencial, é aquilo que nós dependemos. Para entender o que é essencial, a gente precisa olhar para o peixe dentro d'água e para nós fora d'água. O ar é essencial para nós, assim como a água é essencial para o peixe. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus é essencial para nós, é por causa dela que nós vivemos. Não encontramos em nenhum outro lugar palavras de vida eterna, a não ser na palavra de Jesus Cristo. E é baseado nessa palavra que eu penso um pouco quando tudo começou. A salvação veio para o judeu. Mas Cristo veio para quem era seu, mas os seus não o receberam. Por isso é que nós, os que cremos, ganhamos então o direito de sermos chamados filhos de Deus. E por sermos então filhos de Deus, nós nos tornamos uma família da fé. Jesus faz isso com a gente. O apóstolo Paulo transforma essa família, em outras palavras, chamando de corpo, para declarar uma única coisa: unidade. Salmo 133 vai contar uma história para nós muito bacana. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. A unidade é preciosa. Deus chama eu e você para vivermos em unidade, em comunhão. E toda vez que a gente fala de unidade, de comunhão, é lógico que nós estamos falando de relacionamento. E o pastor Tiago, na semana passada, ele disse que a gente estava entrando num time diferente, trocando os nossos uniformes. Nosso assunto hoje é: eu coloquei esse novo uniforme, e agora? O que acontece? E agora, o que acontece? A mensagem dos Salmos, ela tem uma centralidade quanto à sua unidade e comunhão entre pessoas. O que mais me chama a atenção dessa unidade é que ela não pode, o elo dessa unidade, ele não é de baixo, mas ele é de alto. Quem aqui já foi para Israel? Ninguém foi para Israel ainda? Para a Síria? Aquelas bandinhas por ali? Semana passada? Eu também nunca fui para lá, mas estudei alguns mapas e eu posso dizer que essa ideia de Monte Hermon e Monte Sião é uma coisa que quebra a cabeça da gente. Porque o Monte Hermon, ele é lá. E os Montes Sião é lá.
E a Bíblia está dizendo que a unidade que faz os dois estarem debaixo da mesma unção vem do alto, porque o orvalho que cai lá é o mesmo que cai lá. Entende isso? Então aquilo que nos une é muito maior, ou deve ser muito maior do que aquilo que nos separa. Meu irmão, te segura na cadeira, o nosso assunto hoje é relacionamento. E o Senhor nos ensina a viver assim, com o relacionamento. Seguindo então essa série de mensagens de Colossenses, nós vamos cair hoje então no assunto que vai dizer: adeus vida velha, feliz vida nova. Uma mudança radical na maneira que lidamos com os nossos relacionamentos. Quando nós nascemos, alguns filósofos vão dizer que nós somos como uma tábua rasa, uma folha em branco, e que a partir do nosso nascimento a gente precisa aprender tudo. Outros vão dizer que a gente nasce sabendo algumas coisas, e que com o desenvolvimento então do nosso físico, biológico e cognitivo, a gente vai aprimorando aquilo que a gente sabe e absorvendo outras coisas. A ideia, de fato, é que a gente nasce sem saber tudo. E relacionamento é uma coisa aprendida. Nós nascemos por causa de um relacionamento. Só que se deixar ao nosso belo prazer, a gente vai se tornar cada vez mais individual ou individualistas. O mundo nos leva para isso. Mas lembra que o sistema de mundo, ele não traz muitas coisas boas para nós que cremos em Cristo. Então vamos comigo, vamos com a gente nessa ideia. Do versículo 12, ou melhor, do capítulo 3, do versículo 12 até o capítulo 4, versículo 1 de Colossenses. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos lendo trecho por trecho e conversando um pouquinho sobre o que Paulo quer tratar com os colossenses, que respinga na gente. Respinga não, acho que joga um balde de água, porque molha a gente todo nisso. Muito bem, os versículos vão dizer o seguinte: 12, 13 e 14 para começar. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo mais forte. Elo mais forte. A bênção cai em Sião e a bênção cai no irmão. O orvalho que cai entre uma coisa e outra é a mesma, é o que liga, é o elo mais forte. Ou seja, revistam-se de amor. Mas a ideia aqui, esse conselho, é um conselho geral de como o povo que é escolhido, separado e amado por Deus deve se relacionar uns com os outros. Como é que você tem se relacionado com aquele que é da mesma fé que a sua? Será que é fácil se relacionar com alguém que tem as mesmas ideias que você? Só que a gente não vive com pessoas que têm as mesmas ideias que a gente. Como então lidar com pessoas que têm ideias diferentes? Nesse versículo, então, a orientação que mostra um vínculo direto no relacionamento com o elo mais forte, que é o amor, e intrinsecamente está falando também do perdão. Uma boa pergunta aqui é aquela que a gente pode fazer da seguinte maneira: como eu posso, Diego, me revestir de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência? Como é que eu visto essa roupa nova? Já que eu tenho que me despir do velho homem, como então eu consigo vestir a roupa do velho homem, que tem por essas características que Paulo cita? Como é que eu visto a camiseta da paixão, a calça da bondade, o sapato da humildade?
casaco da mansidão e as meias da paciência. Claro que não nessa hora. Mas como então se vestir disso? A resposta mais prática é suportando uns aos outros. Eu não consigo demonstrar paciência, bondade, humildade, mansidão, se não for no relacionamento. Olha que coisa mais linda. Então, independentemente de você gostar ou não de ter relacionamento, você deve aprender a se relacionar, porque relacionamento é inevitável. Você se relaciona com Deus, você se relaciona consigo mesmo e com outros. Quem aqui trabalha? A gente trabalha. Quem aqui trabalha e não tem relacionamento com seus colegas? Está vendo? Relacionamento é essencial para a economia do seu lar. Quem aqui é casado? Quem de vocês que é casado que não tem relacionamento com o seu cônjuge? É possível estar casado e não ter relacionamento com o seu cônjuge? Não. E eu posso fazer uma série de perguntas e todas elas vão culminar na mesma resposta: relacionamento. Então aqui, de fato e de verdade, quem se relaciona, segundo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, precisa se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Por que, Diego? Porque somos povo escolhido de Deus, separado e amado. Para colaborar com isso, podemos ler Efésios. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ô palavrinha, né? Por que será que Paulo, quando olha para a gente, diz o seguinte: olha, você precisa suportar o seu irmão? Vamos pensar no seguinte: eu estou dentro da igreja, tem um cara aqui dentro que pensa como eu penso, ri das minhas piadas, caminha comigo, gosta das mesmas coisas. Eu consigo suportar essa pessoa? Ninguém é suportável, né? Suportar, de aguentar o peso, é quando eu tenho que lidar com pessoas que são diferentes de mim. E creia, meu irmão, ninguém é igual. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas toda unidade é composta de diversidade. E isso é ótimo. Amor e perdão devem ser o que movimenta a vida do crente. As bases do suportar-se é o amor e o perdão. O suportar-se sustenta a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Vamos colocar em evidência pelo menos uma dessas bases, que é o perdão. O que eu quero dizer? Que essas coisas, a unidade, ela só pode existir se houver um laço entre elas, um elo que a sustente. E esse elo é o amor. E o amor em ação tem o nome de perdão. Um dos nomes de perdão. Por isso eu quero convocar você a ler comigo. Perdão é igual a disposição e ação. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Uma frase de C.S. Lewis. Quando a gente fala de perdão na teoria, é lindo, é maravilhoso, todo mundo acha show de bola. Mas quando eu tenho que colocar esse perdão em ação, é que a gente dá um passo para trás. É que a gente começa a questionar algumas coisas. Então vamos comigo, vem comigo, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa ideia. Perdão, disposição e ação. É inegável que a ideia de oferecer compaixão e misericórdia para um ofensor é uma coisa bela, virtuosa. Parece até que o homem carrega naturalmente esse valor, né? Quando não é para a gente, a ideia é muito mais favorável. Agora,
essa apreciação pelo perdão passa pela ideia da segunda chance. A gente tem aquela famosa frase, né, que todo mundo merece uma segunda chance. Contudo, quando nós precisamos perdoar alguém que nos ofendeu, a dificuldade prática dessa ideia surge. E ela não é uma coisa pequena, é uma coisa imensa. Ou seja, quando eu tenho que dizer para alguém que a pessoa deve perdoar, é lindo. Agora, quando parte de mim ter que perdoar, o negócio muda. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos em coisas que nos travam. E é sobre isso que a gente vai ver. São duas as reações mais comuns a uma ofensa. De um lado, vemos pessoas expressando um perdão incondicional. Quantos creem aqui que perdão é incondicional? Nem todo mundo crê que perdão é incondicional? Alguns meio atrasados, né? E aí? Sem sequer haver uma confissão ou reconhecimento de culpa, a outra pessoa pode ser perdoada. Vemos e nos emocionamos, por exemplo, quando a gente sabe da notícia que um pai, na hora do julgamento, abraça aquele que assassinou o seu filho e jura perdão sobre todas as ofensas. E a gente se emociona com isso. Mesmo que o ofensor não tenha expressado nenhum tipo de arrependimento. Mas, por outro lado, vemos pessoas que afirmam não ter o que perdoar, e mesmo não ter que perdoar o ofensor porque este não se arrependeu, não procurou ser perdoado. As justificativas muitas vezes usadas aqui são o modelo do próprio Deus, em que Ele apenas perdoa aqueles que se voltam a Ele arrependidos, pedindo perdão pelos seus pecados. E nessa condição a gente percebe que o perdão é condicional. E agora, o perdão é incondicional ou o perdão é condicional? Ou seja, o perdão não exige nenhuma condição ou ele exige sim uma condição? Afinal de contas, qual das atitudes está correta? Eu creio que a Bíblia afirma que as duas estão corretas, mas em níveis diferentes. Em níveis diferentes. Não que uma seja melhor que a outra, mas que são diferentes as coisas. Existem dois tipos de perdão. Vamos ao primeiro. Um coração perdoador. O primeiro nível do perdão se refere a uma atitude ou uma disposição interna de coração. No entanto, essa disposição, ela é incondicional à chamada do perdão pelo próprio Jesus, que ensinou isso em Marcos 11:25. Quer ver lá? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O texto aqui diz o seguinte: se alguém está num lugar de oferta, lembrou de alguma coisa, perdoe. Não espere que o outro peça perdão. Ou seja, nessa ideia, Jesus está ensinando que nesse nível o perdão é incondicional. Você pode perdoar. Certo? Note que Jesus comanda que o perdão ocorra imediatamente ali mesmo, né? Independentemente se o ofensor procura o ofendido que está orando. Além desse texto, a oração de Jesus pedindo ao Pai que perdoe aqueles que o crucificaram demonstra o mesmo tipo de disposição de um coração perdoador, onde o perdão é incondicional. Ou seja, Jesus, na hora da crucificação, ou já crucificado, ora da seguinte maneira: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Alguns dos que estavam ali estavam pedindo perdão por estarem crucificando Jesus? Não. Então essa ideia traz esse pensamento onde o coração de Jesus está disposto a perdoar. Há uma disposição de perdoar de Jesus Cristo.
ensina também para aquele homem que está disposto a ofertar lá em Marcos capítulo 11. Ou seja, um coração perdoador, um coração disposto a perdoar, ele traz a ideia desse nível de perdão que ele é incondicional. Ou seja, eu preciso me sarar, eu preciso curar as minhas emoções. Então eu preciso perdoar. Eu não quero deixar que o meu relacionamento comigo mesmo, com Deus e com o outro, se carregue uma mancha por falta de perdão. Então o meu coração é disposto ao perdão. Mas lembra que eu falei que são 2 níveis? Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível onde a gente fala do perdão em ação. E esse perdão em ação, esse segundo nível, em que o perdão deve ser entendido como condicional, é um perdão transacionado, a gente chama. Ele ocorre em transição, que depende de 2 partes, para curar em relacionamentos. Entende isso? Nesse ponto de vista, a gente pode destacar outro texto, que é o de Lucas, no começo, que diz assim: tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe. Ou seja, percebe que esse perdão ele é condicionado ao arrependimento? Nesse nível desse perdão em ação, é o nível do perdão onde ele vai reconstruir o teu relacionamento com o teu próximo. Nós aprendemos isso com Cristo. Porque todo aquele que se arrepender será salvo. Percebe que o perdão tem um vínculo direto com o arrependimento? Você que crê em Cristo, que hoje é chamado de filho de Deus, lá atrás passou por um processo de arrependimento. Você negou o mundo e olhou para Jesus, certo? Quando isso acontece, é esse perdão em ação. Então aqui Jesus ensina que o perdão ele é condicionado ao arrependimento do ofensor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a relação de Deus com o mundo, Deus vai dizer o seguinte: eu amo tanto o mundo que eu dou o meu filho para que todo aquele que nele crê não morra, certo? É o perdão de Deus, é um coração perdoador, porque a vinda de Jesus para a terra não teve nenhuma participação do homem, ou seja, não tem nenhuma condição do homem para que Deus possa ter um coração perdoador. Já que Cristo veio e foi o sacrifício por mim e por você, há a necessidade então para reconstruir esse relacionamento de que haja esse perdão agora que ele é vinculado ao arrependimento. Por isso que eu e você precisamos nos arrepender. Ou seja, o que isso tem a ver com relacionamento? Isso acontece quase que diariamente nas nossas vidas. Dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja. Vai ter momentos em que alguém vai me ofender, ou eu vou ofender alguém, e isso vai ter que ser aberto um processo de perdão. Esse processo de perdão vai passar pela cura do seu coração e a reconstrução do relacionamento. Um é incondicional, só depende de você. O outro é condicional ao arrependimento. Por que, Diego, que é condicional ao arrependimento? Porque só vai haver uma reconstrução se o outro se comprometer com a transformação. Entende? O foco então desse perdão transacionado, ele é concedido na forma horizontal, né? Relacional, entre o ofendido e o ofensor.
Nesse nível, quando o ofendido concede o perdão, ele se compromete com o ofensor a fazer basicamente 3 coisas. O que eu quero dizer com isso? É que houve a ofensa. O que nós vamos fazer com isso? Já que eu estou revestido das roupas novas, já que eu estou revestido de compaixão, de humildade, já que eu estou revestido de mansidão, de paciência, e agora eu tenho esse coração disposto a perdoar e a reconectar os relacionamentos. Já que eu estou vestido disso, como é que isso funciona? Basicamente, 3 coisas acontecem ou devem acontecer quando há uma ofensa, há um coração disposto a perdoar, há uma ação de perdão e há alguém arrependido. 3 coisas devem acontecer nisso. Eu quero compartilhar com você essas 3 coisas. 3 compromissos de quem perdoa. Quem perdoa não promete ou se compromete a não mais levantar a ofensa perdoada consigo mesmo ou ficar remoendo a questão em sua própria mente. Algo difícil. Porque alguém vai dizer para ti: olha, eu te ofendi, eu quero me reconciliar contigo. O que a gente pode fazer? Se eu digo que perdoo, eu estou assumindo um compromisso com essa pessoa. E o primeiro compromisso é não deixar que crie uma raiz de amargura no meu coração. Ou seja, eu não levantar mais a ofensa perdoada comigo mesmo, ou ficar remoendo a questão em minha própria mente. Isso não significa que você esquecerá o ocorrido completamente, mas que sempre que se lembrar, imediatamente buscará renovar os pensamentos e lembrar do perdão concedido. Como diz um ditado americano, você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho nela. Ou seja, Diego, mas eu perdoei, eu quero perdoar, o meu coração está disposto a perdoar, eu até disse que perdoei, mas os pensamentos me provocam, aquilo que ele fez está sempre na minha cabeça, o que eu faço com isso? Bom, a gente não pode evitar os pensamentos, mas a gente pode lidar com eles. Entende? Nós podemos lidar com esses pensamentos. Antigamente, e aí eu digo bem antigamente, nós que curtimos músicas na adolescência, usávamos uma coisa chamada fita cassete. E nós escutávamos, os apaixonados, escutávamos um programa chamado Love Songs. E nós gostávamos muito dessas músicas americanas, melosas, e ficávamos sonhando com a paixão da nossa vida que nem sabíamos ainda que existia. Eu fiquei sabendo um tempo depois, né? Eu conheci a Andréia. Mas a gente queria gravar as músicas, a gente não podia comprar os LPs ou as fitas, porque a gente tinha uma condição muito precária assim com as coisas, mas a gente queria as músicas, escutar as músicas quando a gente quisesse escutar, não esperar até às 11h30, onde tinha a famosa carta de amor. E então a gente pegava uma fita que ninguém mais queria, normalmente a gente surrupiava do irmão mais velho, a fita que ele não usava mais, colocava um papelzinho ali para preencher a trava de segurança, para enganar o sistema de som, colocávamos ali, apertávamos pause e o REC. E a gente ficava do lado do som, porque não tinha controle remoto, né? Então a gente ficava do lado do som para soltar o play. Quando ele começasse a dar a música, a gente soltava o pause. E ele começava a gravar então o que estava ali. Alguns rádios gravavam também o ambiente. Cara, assim, eu descobri isso tarde demais, né? Tinha minha mãe falando em todas as músicas, assim. Isso quando no meio da canção não tinha audição. Então isso acontecia. Mas o que a gente fazia com a fita cassete é a mesma coisa que a gente faz com a nossa mente, a gente pode gravar por cima. Então, como é que eu lido com os meus pensamentos intrusivos? Eu posso reconfigurar a nossa mente. Então eu posso pensar coisas novas. E lembra o que o pastor falou na semana passada?
que esses que são de Deus, ou que têm a fé em Deus, eles pensam nas coisas do alto. Essa nova natureza, essa nova roupa que o Vem Crente Cresce, vem com esse sistema som áudio de pensar nas coisas do alto, né? Então a gente pode fazer esse exercício com a nossa mente. O segundo compromisso de quem perdoa é que não mais levantar a questão perdoada diante de outras pessoas, porque isso vai ser fofoca, na verdade, né? E um jeito que o crente gosta, muitas vezes, achou uma brecha para fofocar é no pedido de oração. A gente está reunido, eu estou bravo com alguém, eu até disse que perdoava, mas aquilo está na minha cabeça, e então eu falo em público: pá, o fulano errou comigo, mas eu já perdoei, né? E eu acabo espalhando para todo mundo a ofensa, mesmo depois de ter perdoado. Ou seja, o compromisso que eu tenho, então, quando eu perdoo, é de não mais levantar nem essa ofensa para mim mesmo e nem essa ofensa para o outro. E em terceiro, e não menos importante, o compromisso quando eu perdoo é de não mais levantar a questão perdoada contra o ofensor em sua situação futura. O que isso significa? Que qualquer acusação futura sobre o assunto perdoado é incabível e constitui ofensa contra a própria ofensa. E uma ofensa contra a promessa feita na ocasião em que o perdão foi perdoado, foi concedido. Ou seja, se eu perdoei, eu perdoei. Se a dívida foi paga, a dívida foi paga. Não importa como ela foi paga. Talvez eu tenha emprestado R$1.000 para alguém e eu disse para essa pessoa: olha, se ela me pagasse R$50, a nossa dívida seria quitada. E depois ficasse dizendo: mas é 50, faltava ainda 950. Entende? Dívida quitada, perdão é perdão. Então nós assumimos essas três coisas quando a gente diz que perdoa, certo? Mas Diego, tudo bem, por que às vezes é tão difícil perdoar, Diego? Por que às vezes nos nossos relacionamentos o perdão é uma coisa que mexe com a gente, que nos trava? Para começar, o perdão ele não é humano. A ação de perdoar, um coração perdoador, vem de alguém que vestiu uma nova roupa. E essa roupa tem assinado ali Jesus Cristo. Então perdoar é uma coisa que a gente depende de Jesus. Lembra que a gente precisa perdoar como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou. Então ele é um modelo, eu não consigo fazer sem ele. Então é olhando para Jesus que eu posso identificar como perdoar, a maneira de do perdão. E eu também identifico o que não é perdão. Porque às vezes os pensamentos que fazem a gente travar na hora do perdão são entendimentos errados sobre o perdão. E para isso a gente precisa saber o que não é perdão. E aí eu quero convidar você a ler o que não é perdão. Perdão, então, não é esquecer a ofensa. Entende? Mas o que ele fez contra o meu filho eu nunca vou esquecer. Mas perdão não é esquecer a ofensa, é lidar com a ofensa. Tem uma frase muito bacana que diz o seguinte: que o ato de não perdoar é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Ou seja, criar raiz de amargura no seu coração que vai corroer o teu espírito até que você não se identifica mais, até que você não saiba mais quem é. O que não é perdão também? Perdão não é concordar com a ofensa e nem com o ofensor. Muitas vezes o que limita o nosso perdão sobre o outro é achar que se eu perdoá-lo, eu vou estar concordando com o que ele fez. Eu vou estar dando a carta de absolvição. Na verdade, você vai estar dando uma carta de absolvição no teu relacionamento com essa pessoa. Agora, não significa que você concorde com o que ele fez. E perdão também não está associado a merecimento. Eu escutei isso de um colega de trabalho há muitos e muitos anos atrás.
Ele tinha um problema com o pai dele, e eu disse para ele: olha, cara, esse perdão, essa falta de perdão, esse rancor que você tem com seu pai, isso só vai te prejudicar. E ele olhou para mim de uma forma muito sincera, eu acredito. Ele disse: Diego, sabe por que eu não perdoo meu pai? Porque ele não merece o meu perdão. Aquilo rasgou meu coração. Mas perdão não tem nada a ver com merecimento. Percebe que Cristo veio quando nós ainda éramos pecadores. Cristo veio quando a gente estava na lama, atolado no reino das trevas. Então, o perdão não é merecimento. Não é. Nós não merecíamos ser perdoados. Nós fomos perdoados porque Cristo se apresentou, se revelou para nós. Nos trouxe a fé. E junto com a fé o arrependimento. E aí nós ganhamos o perdão, que reconstrói o nosso relacionamento com Deus. E esse perdão nos garante o direito de sermos filhos de Deus. Muito bem. Conclusão para isso é que, para entender o perdão biblicamente, precisamos compreendê-lo em duas dimensões. A primeira é incondicional, interna, e tem a ver com a disposição do coração, confiando qualquer julgamento a Deus e se livrando da amargura. A segunda é condicional ao arrependimento do ofensor e deve ser transacionada quando houver o pedido de perdão, com o compromisso de que a ofensa não mais seja levantada, nem consigo mesmo, nem diante das outras pessoas e nem contra o próprio ofensor. Entender o perdão nesses dois níveis, aprenderemos a melhor forma de perdoar e como Deus perdoa, tanto em disposição como em ação. E, gente, isso faz parte da vida nova, onde quem crê está revestido de algo novo. Então é interessante, se você nasceu de novo, se você faz parte do povo escolhido, portanto, vocês que fazem parte disso, vocês vestiram uma nova roupa. E essa roupa vem com características. Esse novo modo de viver, ele vem com um upgrade na tua vida imensurável. E isso vai alcançar todas as áreas da tua vida. Todas as áreas. E o relacionamento é um deles. Digo mais, é o ponto. Porque o salmo que nós lemos disse que quão belo e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Partindo para isso, a gente vai ler os versículos 15, 16 e 17 de Colossenses, capítulo 3. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Vocês percebem que tanto no culto passado como nesse, as coisas já não estão mais teológicas, mas é uma teologia virada à prática da vida. É uma coisa que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Agora, o conselho, ele continua sendo geral, mas muda o tom. A unidade aqui é evidenciada, o que sustenta essa unidade é o justo julgamento que a paz de Cristo faz. A paz como juiz somado à unidade mostra que cada membro é diferente um do outro, mas todos têm o mesmo valor, pois todos pecaram e Cristo morreu por todos. Ou seja, eu não sou melhor nem pior do que ninguém.
Filipenses 2:3, pode passar? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmo. Diego, isso aí não está na minha Bíblia. Não, esse versículo não. Eu não gosto de ler essa parte. Porque está dizendo para mim considerar aquela outra pessoa maior ou superior a eu. É sacanagem. Relacionamentos, gente. Relacionamentos. Eles estão submersos em um mundo onde você vai ter que ceder o lugar para o outro. Porque se faz isso no nome do Senhor, sujeitando-se uns aos outros. Quem aqui usa uniforme no trabalho? Usa uniforme no trabalho? Por que você usa uniforme no trabalho? Normalmente é para que todo mundo possa saber que você trabalha naquele lugar, né? Na escola também, se você vai numa escola que tem um uniforme, né? Você sabe que a pessoa estuda lá, né? Mas uniformidade, aquele que todo mundo usa o mesmo uniforme, é igual a unidade? Não é. Por quê? Porque a uniformidade está todo mundo igualzinho, né? Está todo mundo vestindo a mesma roupa. Agora, a unidade não é assim. Existe diversidade na unidade. O corpo é uma unidade composta de membros diferentes, nem melhor e nem pior, mas diferentes. Quem aqui já viu um pé bonito? Não minta. Não existe pé bonito. Então você não viu um pé bonito. Lógico que para mim o pé bonito é o meu. O meu é o pé bonito. Mas não existe pé bonito. E pé, apesar da sua função ser muito importante, não é nem menos e nem mais do que a mão, ou é? Ou é? Não. Aquilo que a mão faz, o pé pode fazer? Não. Aquilo que o pé faz, a mão pode fazer? Não. A menos que você ande com as mãos, né? Mas numa ideia lógica, superficial até. Cada um tem o seu lugar, cada um faz parte da própria unidade, mas diferentes entre si em suas funções. Eu e você não somos iguais, nós não somos vestidos da mesma maneira, mas nós temos a mesma mente de Cristo, ou deveríamos ter, porque é aquilo que nos une. Lembra? O Monte Sião e o Monte Hermon, longe, separados, mas que agora estão sob a mesma unção, sobre a mesma bênção, que é isso que une. O que une eu e você? O que une você e o irmão que está do teu lado? É o time de futebol? É o carro? É a marca de roupa? Tipo de comida? Não. O que une eu e você é Cristo Jesus. Por isso que aquilo que nos une tem que ser imensamente maior do que aquilo que nos separa. Muitas vezes num relacionamento eu tenho que pegar aquilo que me separa do próximo e deixar de lado para o bem da unidade. Não é o papel, não é meu papel agir como um juiz. A paz de Cristo, essa é o juiz. Ela é uma bússola espiritual para o corpo. A paz que excede todo entendimento e ter essa paz como uma bússola é pertencer a esse corpo. Ou seja, ter Jesus Cristo, ter a paz de Cristo e pertencer ao corpo de Cristo deveria ser para mim e para você que somos unidos na mesma fé um motivo de gratidão. Oh, graças a Deus eu posso dar por Cristo Jesus.
É isso que Paulo fala quando diz que o corpo dele batalhava com a mente dele, mas graças a Deus por Cristo, porque era Cristo que podia libertá-lo. É Cristo quem une, é Cristo quem dá o valor que você merece. E olha que, se eu falar de merecimento de verdade, a gente merecia a morte. Mas pela graça do Senhor, estamos aqui sendo chamados de filhos de Deus. A ideia é que o versículo vai falar sobre a palavra, e essa palavra que deve ter um peso de tesouro em nosso coração. E baseado nessa palavra podemos aprender e ensinar-nos e nos aconselharmos mutuamente, promovendo a unidade, a adoração e culto ao Senhor. Dentro dessa unidade precisam acontecer algumas coisas. E essas coisas acontecem nos uns aos outros, nos relacionamentos de uns com os outros. Gente, não se engane, não existe relacionamento só de domingo. Você precisa se relacionar com as pessoas que têm a mesma fé que você. Como é que eu faço isso, Diego? Culto, onde a gente se reúne para adorar juntos. PGE. E todo mundo aqui tem telefone. Todo mundo aqui tem telefone. Para tu mandar uma mensagem, para tu convidar alguém para ir comer um galeto na tua casa, sabe? Para abrir as portas do teu lado como uma ferramenta de unidade. Ô meu irmão, se você não tem, peça ao Senhor um espírito. Eu gosto muito de falar assim, mas o fato é que peça um espírito de acolhimento, de hospitalidade. Porque abrir o nosso lar para ser uma ferramenta que promova a unidade da igreja é especial. É o cumprimento do Salmo 133. É ali que Deus ordena a bênção, na unidade, meu irmão, na família da mesma fé, onde você pode, vestido da nova roupa, servir de suporte para o outro, suportar de aguentar, mas também servir de suporte para ele. Está difícil andar, vamos junto, mas o peso é pesado. Mas Deus dá força. Engraçado que o apóstolo Paulo vai falar sobre a palavra de Deus, e a gente cai na asneira muitas vezes de aprender teologia fora da palavra. Onde é que a gente aprende teologia fora da palavra? Música, série de TV, novelas. A gente condiciona a nossa aprendizagem de vida baseado na música que a gente escuta, na série que a gente assiste, na novela que a gente se submete. Ah, Diego, mas eu assisto The Chosen. Não importa. A tua única base teológica deve ser a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Ah, mas é difícil ler, então vai no PGM, meu irmão. O pastor aqui, ele comentou comigo outro dia, ele tem uma ansiedade boa. Uma ansiedade no coração, um movimento no coração de poder ensinar a palavra. Só que o incrível é que quando a gente sugere essas coisas, parece que as pessoas não passam para trás. Tem que estudar. Estava comentando com a Ana hoje ali, que a gente percebe a dificuldade de estudar, e eu mostrei para ela, mas olha a Anitta, cara, com 50 anos de idade estudando aí, fez seminário teológico. A Camille, com 13 anos, eu obriguei ela a fazer, mas tá aí, ela fez, deu tudo certo, entende? Então, a palavra deve ser um peso de tesouro na nossa vida, na tua vida. Como você tem tratado ela, como você tem tratado a disposição em aprender, a escutar, a ter uma teologia boa, para que você viva bem, para que você escolha bem.
Segundo Romanos, passa lá para mim. Segundo Romanos, qual é a consequência de se transmitir a palavra de Deus? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, toda vez que eu transmito a palavra de Deus, é como se eu estivesse apertando um start na fé do outro. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Essas pessoas só vão crer se escutarem. A pessoa só vai crescer na fé se escutar. Talvez seja difícil para o outro ler a Bíblia constantemente, mas junta, por isso que é a unidade, junta. Eu não consigo sozinho, eu também não consigo sozinho, mas daqui a pouquinho junto a gente consegue. E daí tem irmãos mandando mensagem para vocês, ou ligando para vocês, se dispondo a fazer uma parceria de leitura bíblica, de estudo de um material. O pastor tem material, eu tenho material, tudo disponível para que a gente possa aprendermos juntos. Sabe o que é interessante? É que 85% de tudo aquilo que a gente aprende mais se a gente faz o que a gente ouve. Ou seja, se eu pegar o material que eu aprendi hoje e ensiná-lo amanhã, adivinha o que está acontecendo na minha mente? Eu estou aprendendo mais. O conteúdo está sendo mais fixado dentro de mim. Aquela palavra que tem vida eterna está ganhando um alojamento mais forte em mim. E qual é o objetivo disso então? Pode passar. O objetivo de estimular a fé do outro nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todos os homens perfeitos a Cristo. Essa ideia de perfeito é amadurecido. Ou seja, por que o pastor se esmera em pregar aqui, em dar condições para a igreja escutar e aprender da palavra de Deus? Por que ele faz isso? Por que a igreja se movimenta nessa direção? Para formar homens e mulheres amadurecidos na fé, nas suas escolhas. E é isso que Paulo está dizendo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como é que ele habita ricamente? Ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. Gente, é uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Tenha um coração de aluno disposto a aprender, e amanhã você vai estar ensinando. Ou melhor, tenha um coração disposto a aprender, e andando junto você vai estar ensinando. Isso, muitas outras coisas precisam fazer em nome de Jesus. Isso é, fazer o que Jesus faria e o que Ele mesmo já fez. É estar em concordância com a sua palavra. E aí a gente entra nos últimos versículos, que é a partir do 18. E aqui nós vamos ler versículo por versículo e comentar um pouquinho sobre ele. As orientações aqui passam de serem gerais para um campo agora social do negócio. Orientações para as mulheres esposas, para os homens maridos, para os filhos, para os pais, escravos e senhores. Esses conselhos estão diretamente ligados ao versículo 17. Ou seja, tudo aquilo que a gente lê agora está diretamente ligado ao versículo 17, que diz: tudo o que fizerem, sejam em palavras e ações, façam em nome de Jesus. O que é fazer alguma coisa em nome de Jesus? É fazer o que Ele disse para fazer e aquilo mesmo que Ele já fez, certo? E está em concordância também com Efésios 5, de 20 a 21. Pode mudar? Efésios 5, 20 a 21 vai dizer: dando graças constantemente a Deus por todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Qual é a orientação aqui? É a mesma, só que com um adendo. Por causa do nome de Jesus, eu preciso cada um se sujeitar uns aos outros. Percebe? Dessa vez, então, a gente vai ler versículo por versículo. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 18. Mulheres, sujeite-se ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Como é que a mulher se sujeita ao seu marido? Lembra do versículo 17? Porque isso é fazer em nome do Senhor. A maneira
da mulher se sujeitar ao marido, ou ser submissa ao marido, conforme Efésios 5 também, está ligada à maneira da mulher ser submetida ao marido, mas a ideia do versículo 21 de que todos devem se sujeitar a todos. Entende? Então não é o simples fato de que o homem manda e a mulher obedece, não é e nunca foi. A ideia é que a maneira pela qual a mulher deve se submissa ou se sujeitar ao marido é porque isso é em nome de Jesus Cristo, é uma ordenança em nome do próprio Senhor. Então é dessa maneira que uns aos outros se cumprem para esse relacionamento. No versículo 19, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Como é que o marido se submete à sua esposa? Porque, de novo, o versículo 21 diz que todos devem ser submissos a todos, ou se sujeitarem a todos. Como é que o homem, então, é submisso à sua esposa? Amando ela e não deixando que haja um crescimento de amargura no relacionamento. Percebe que nunca é uma coisa de uma via, é duas. É sempre aquilo que vai e aquilo que volta. Como é que a mulher se submete? Como é que o homem se submete? É em nome do Senhor. Façam isso em nome do Senhor. Ou faz aquilo que ele já fez, ou como ele disse que era para fazer. O interessante é que nesses 2 anos que a gente passou estudando a palavra de Deus naquele grupo do Ceano, era eu e mais 4 mulheres. E quando chegou para a gente falar sobre relacionamentos, que também a gente usou esses 2 versículos, eu confesso que naquele dia eu tive uma vontade de mentir que eu estava com dor no pé, porque falar de submissão para 4 mulheres, para não dar a entender o que não é. A questão é que quando a gente pensa que tudo está baseado no uns aos outros, a gente percebe que não é o que eu estou falando por aí. Tem gente que tenta romantizar, dizer que submissão da mulher ao marido é estar debaixo da missão. Isso é um erro gramatical terrível, porque sub e sob não é a mesma coisa. Se tivesse escrito sob missão, aí sim, debaixo da missão, mas não é o que está escrito sub. Mudaram a palavra para romantizar o negócio. De fato não é isso. Mas continuamos no versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Então como é que o filho se submete aos seus pais? Obedecendo, entende? Mas agora vem o outro lado, olha só. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Pais, como é que vocês se submetem aos filhos de vocês? Tá maluco, rapaz? Isso aqui é pai raiz, me submeter meu filho, tá maluco? O fato é que, em nome do Senhor e por aquilo que Ele fez e ensinou, pais, vocês devem, ou nós devemos nos submeter aos nossos filhos. Como? Não irritando eles. Como é que eu não irrito meu filho? Primeira coisa, falando de Jesus e não vivendo Jesus Cristo. Vindo na igreja no domingo, sem demonstrar a fé de segunda a sábado. Percebe? As pontas não estão soltas, meu irmão. Dos versículos 22 a 25, Paulo escreve exclusivamente para os escravos. Quem é escravo aqui? Levanta a mão. Ninguém é escravo? Mas alguém é funcionário aqui, né? Então pega para você, porque essa é a ideia. Você que é funcionário, obedeça em tudo os seus senhores. Tá maluco? Então, lembra que a gente falou que relacionamento está em todos os âmbitos da nossa vida? Justamente, você que é funcionário, obedeça em tudo. É assim que você se submete à autoridade. É assim que você se submete a quem está na liderança, obedecendo ao que ele faz. Mas contudo, senhores,
Como é que vocês, que são patrões, podem se submeter aos seus funcionários, fazendo o que é justo e o que é direito? É isso que está escrito. Ninguém está inventando nada aqui, é simplesmente isso que está escrito. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Eu acho legal o tom, né? Olha, cuida. Percebe então que é só relacionamento. E a Bíblia vai ensinar a gente a ter relacionamentos uns com os outros. Vai dar norte para isso. Por isso que eu digo que é a Deus vida velha e feliz vida nova. Porque nós nos revestimos de algo que foi providenciado por Jesus Cristo na cruz. Tudo isso que rege os nossos relacionamentos, que tem como pilar o amor e o perdão, é o que deve reger a tua vida, o teu lidar com os teus irmãos, deve reger o teu relacionamento com Deus e consigo mesmo. Deus se importa com as tuas emoções, se importa com aquilo que você faz, com o que você pensa, como você age, com o peso que você dá para a própria palavra dele. Não fuja da palavra de Deus. Não fuja, por mais que ela possa desafiar você. Não fuja. Leia até entendê-la. Peça socorro se possível for. E há possibilidade. Não fuja da palavra de Deus. Não fuja de restaurar seus relacionamentos. Não fuja de ter um coração perdoador. Não fuja de ter disponibilizar o teu coração numa ação de perdão. Não fuja disso. Não fuja de se revestir, de vestir a roupa nova que Deus tem te dado. Não fuja da nova vida. Não fuja. Que a gente possa resplandecer aquilo que nós somos. E se a gente resplandecer algo ruim, que isso apareça para que a gente mude. O fato é que todo aquele que teve um encontro com Cristo nunca mais será o mesmo. Não pode ser o mesmo. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelos teus ouvidos. Agradecemos a Deus porque nessa noite a gente pode compartilhar de novo um pouco daquilo que a gente viveu e aprendeu juntos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, louvado seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor porque as tuas misericórdias, Senhor, duram para sempre. Teu amor, o teu perdão são incontestáveis, Senhor Deus. A tua graça, Pai, é real. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina. O Senhor é didático em tantas coisas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de viver uma nova vida em Jesus Cristo. De nos relacionarmos de uma forma saudável e decente, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a fixarmos essas coisas na nossa mente, para que a gente possa dar frutos amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.